Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje, nesse domingo, nós celebramos São Pedro e São Paulo, apóstolos. E hoje é vermelho, porque é símbolo do martírio. Vamos pedir então esses grandes santos da igreja que possam ajudar a nossa caminhada de testemunho, de fé, de compromisso com o reino de Deus e com a igreja. Então, irmãos, vamos nesse momento refletir o Evangelho. Esse Evangelho que está hoje na festa de Pedro e Paulo, que é Mateus 16, 13 a 19. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nesse Evangelho, em Mateus capítulo 16, nós temos essa cena que ocorre em Cesareia de Filipe e a pergunta que Jesus faz, que de fato pode revelar o que os discípulos tem a dizer sobre ele, não só o povo, mas principalmente os seus seguidores. E no primeiro momento, quem dizem os homens que eu sou, que quem é o Filho do Homem, mas depois a pergunta mais pessoal: e vós quem dizeis que eu sou? Isso de fato define a vida do discípulo, porque conforme o que ele enxerga no mestre, é aquilo que vai inspirar a vida dele e a caminhada dele. Então não é sobre o que os outros dizem, que Jesus é Elias, Jesus é João Batista, é algum profeta que veio do reino dos mortos, que ressuscitou e tal. Mas é o que vai definir a caminhada a partir do encontro pessoal. Isso é que sim, de fato, né, é o que tem significação, é a experiência mais íntima. Então Jesus quer saber já o que eles estão percebendo. E Pedro responde com uma resposta realmente que transcende qualquer expectativa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, entre aspas, fecha aspas. Quer dizer, é uma verdade revelada pelo Pai que está no céu a Pedro. Até então ninguém deu aquela resposta, mas Pedro deu a resposta. Quer dizer, nesse momento a gente percebe como que a fé é uma iluminação, que Pedro tem de fato, né? Esse dom, essa fé, essa iluminação interior, e que vem de Deus, porque ele está aberto para esse conhecimento, para essa perspectiva sobrenatural. Então ele se abriu para receber essa revelação de Deus. Então, a partir daí, Jesus diz uma coisa importante, né? Pedro, tu és pedra. Kefa, que quer dizer rocha, que é a resposta de Jesus a essa profissão de fé realmente espetacular, né? Que até então ninguém, na opinião do povo, absolutamente ninguém deu uma resposta parecida com isso. Então Pedro Jesus mudou o nome dele para Pedro, de Simão. Simão significa ouvinte, para Pedro, que significa rocha. Quer dizer, não é um apelido, tem um significado aí, porque revela uma missão. Ele vai ter uma missão em suas mãos. Então, sobre essa pedra construirei a minha igreja, entre aspas. A gente sabe que Cristo eu construirei, tá? Porque ele é a rocha, ele de fato é o fundador. Ele é a pedra angular, Efésios 2:20. Nós vamos lá em Paulo para perceber essa teologia. Construirei a minha igreja, a minha eclésia, que é outra expressão lá do hebraico, que significa Assembleia dos Convocados. Então, a igreja não é uma ideia abstrata. A ideia é uma comunidade concreta. A igreja é concreta, é de pessoas, é de seres humanos, edificados na fé, sem dúvida. Entre aspas, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Fecha aspas. Onde Jesus revela aqui, mostra que as portas do Hades, que é outra palavra usada na Escritura, o Hades, significa a morte, significa o mal, significa as forças do caos, etc., não poderão subjugar a igreja, vão atacar a igreja, porque não significa ausência de sofrimento. Quando Jesus diz que não vencerão sua igreja, mas é claro que vão ter perseguições, crises,
O pecado dentro da igreja poderá quase destruí-la, a gente sabe, né? E já quase muitas vezes destruiu. Mas há uma garantia de resiliência, de força, de permanecer de pé, de ficar firme em alto mar, de não afundar completamente. Então é uma promessa de perenidade. Ela vai andar, ela vai caminhar pelos séculos afora, como de fato está acontecendo isso, apesar de passar por muitas águas bravias. A gente vê o mundo o tempo todo em revolução, o mundo tendo problemas, o mundo em crise, e a igreja está resistindo, e ela vai caminhando. Né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, etc. Fecha aspas. Então esse poder de ligar e desligar, que é a autoridade de interpretar, dada a Pedro. Então ele interpreta a lei, ele toma decisões doutrinais, etc. Aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, então é as chaves. Então Pedro tem as chaves na mão. Então ele interpretar as escrituras. Pedro, ele é a rocha. E aqui esse ensinamento precisa ser encarnado na nossa vida real, porque quando a gente fala Pedro é a rocha, não significa que ele fosse inexpugnável. A gente sabe que primeiro teve aquele Pedro frágil que negou Jesus 3 vezes. Aquele Pedro que precisava caminhar para a conversão e que vai se convertendo a vida inteira, até um dia que ele vai dar a vida. Ele foi perdoado por Cristo e depois ele deu a vida por Cristo. Então é um processo. O processo todo é humano. E ele é a rocha por causa da graça divina na vida dele, sem dúvida nenhuma. Né? O poder de Cristo na vida dele, etc., é o que o torna forte. E o Paulo, que é um construtor incansável, um reformador da igreja, vai pelo mundo afora, vai convertendo pessoas, teve o seu encontro com o ressuscitado, teve a sua conversão, levou a palavra a todos, né? o apóstolo dos gentios. Então a gente imagina assim, duas figuras extremamente importantes, né? Pedro, essa base, esse alicerce, e Paulo, esse grande evangelizador, que tem que inspirar a nossa vida. Né? Então eles deram a vida por Cristo, eles realmente deram a alma, deram o coração, enfim. E nós também, no nosso mundo hoje, temos que ter, de fato, esse poder de testemunhar em nossa vida, com a graça de Deus, é claro. Porque somos frágeis e pecadores, como era Pedro, como era Paulo. Mas ter coragem de anunciar, ter coragem de testemunhar. Vamos pedir hoje essa graça a Deus por intercessão de Pedro e Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.